outro trabalho acadêmico que pode ser solicitado a você é a elaboração de um artigo científico. O que é um artigo científico? É um trabalho científico escrito por um ou mais autores com a finalidade de divulgar estudos e resultados de pesquisa. Então, a gente vai perceber que são assuntos mais atuais. São pesquisas completas, então todo aquele material que você vai apresentar é uma pesquisa completa, mas que ela tem uma extensão menor do que uma monografia, que uma dissertação, que uma tese. Mas é um estudo científico, ele tem uma pesquisa, ele tem um referencial teórico que fundamenta aquilo que está sendo apresentado ali. Em relação à sua escrita, nós vamos trabalhar com a escrita acadêmica, com rigor científico. Então, uma escrita clara, concisa, objetiva, né? Então, sempre uma escrita, uma fala impessoal, né? Buscando utilizar aí a linguagem técnica da sua área. Então, a linguagem vai ser sempre coerente e a escrita, os verbos, vai procurar sempre apresentar na terceira pessoa do singular. Então, evitar o percebemos, notamos, para o percebe-se, nota-se. Né? Hoje em dia, a realidade traz essa informação. Então, nunca observamos hoje, né, nos nossos dias. Evitem essa pessoalidade na sua linguagem do artigo. Esse artigo pode ser publicado ou em jornais, ou em revistas, ou periódicos especializados. Para a área acadêmica, o mais interessante é você publicar em periódicos indexados. Eles têm o maior valor na sua publicação, na hora de contar essa pontuação para compor o seu currículo. Qual é a estrutura de um artigo científico? Nós vamos ter os elementos pré-textuais, que são o título, um subtítulo se houver, o nome dos autores, um resumo em português e as palavras-chave. Então, como é que você vai trabalhar com isso? Então, centralizado, você vai ter o título, separado por 2 pontos, se houver um subtítulo. Embaixo, alinhado à margem direita, o seu nome ou dos demais autores. Se forem vários autores, você pode ter duas formas de apresentar esses nomes. Ou por ordem alfabética ou pela titulação. Então, se todos eles têm a mesma titulação, use o critério da ordem alfabética. Se você está trabalhando com o seu orientador, então ele já tem uma titulação a mais que você, trabalhe pela titulação. Então, primeiro o nome do seu orientador e na sequência o seu nome. Após isso, vai trazer o resumo, quer dizer, um texto de 100 a 250 palavras com as informações principais do seu artigo, do estudo que se produziu, e na sequência as palavras-chave, quer dizer, de 3 a 5 expressões que mais simbolizam, mais sintetizam o seu estudo. Após isso, vem os elementos textuais. Então, você começa trazendo a introdução. Então, nesse pequeno texto, você vai apresentar aí qual é o seu tema, qual o problema, que objetivos você tinha, o objetivo geral e os específicos, quer dizer, por quais caminhos você teve que percorrer para chegar à sua resposta. A justificativa desse estudo, quer dizer, esse estudo serve para quem? No que ele contribui? Qual é a relevância? No que ele ajuda? É um conhecimento científico novo que está sendo produzido? É uma nova abordagem em relação a um assunto que já é conhecido, mas está propondo uma modificação, um novo entendimento? Né? E qual a metodologia que você utilizou? Se você fez uma pesquisa de campo, você precisa apresentar de uma forma breve quem participou, que instituições, ou que pessoas, quantas pessoas participaram, qual foi a amostra utilizada, que tempo você utilizou, que tempo essas pessoas participaram do seu estudo. Os tópicos seguintes do seu artigo vão ser em relação ao desenvolvimento teórico. Quer dizer, você vai trabalhar títulos e subdivisões, trazendo esse conteúdo. Quer dizer, que informações você precisa ter, que domínio você tem que ter em relação a esse assunto para fundamentar a sua resposta. Então, vai trazer autores, citações, dados, você pode utilizar gráficos, tabelas, tudo aquilo que facilita o entendimento daquele assunto que você está discorrendo é bem-vindo. Então, se você tem um gráfico relacionado a esse assunto, apresente esse gráfico. Toda informação que fica mais fácil de visualizar deve ser utilizada. Né? Então, gráficos, quadros, tabelas, fotos, imagens, tudo aquilo que facilita. Após esses capítulos, né, essas subdivisões que você apresentou para a fundamentação teórica, você apresenta uma análise dos resultados. Então, como é que você interpretou os resultados que você conseguiu? Como é que você elaborou você relacionou o que tinha na teoria com o que você observou numa prática? Então, você faz um tópico específico dessa relação entre teoria e prática. E o último tópico que você vai apresentar é o tópico das considerações finais. Então, você vai retomar de uma forma muito breve a sua introdução, quer dizer, o que te levou a estudar sobre isso, qual era a pergunta que você queria chegar,
e apresenta a sua resposta de uma forma muito explícita, muito clara, muito objetiva. Qual foi a resposta que você achou para aquela pergunta? E finaliza esse tópico ainda sugerindo novas pesquisas, dizendo que é importante novos autores, outros autores pesquisarem sobre esse assunto, porque esse trabalho não esgotou aquela temática. Após o item das considerações finais, vêm os elementos pós-textuais. Nós vamos ter o título e o subtítulo em língua estrangeira, o resumo e as palavras-chave em língua estrangeira. Então, você vai utilizar o mesmo material que se apresentou lá no início como pré-textual, só traduzindo para um outro idioma. Você não vai elaborar um novo texto. Você vai trabalhar com a mesma informação, só traduzindo para o outro idioma. Vai trabalhar com as referências, quer dizer, a listagem das obras que foram utilizadas para embasar o seu estudo. E, como elementos opcionais, você tem o glossário, o apêndice e o anexo. O glossário é a listagem de palavras, de expressões que você acha necessário traduzir, explicar, definir para o leitor. De repente, são palavras não muito conhecidas. O apêndice e o anexo são documentos que vêm para complementar o seu estudo, informações adicionais para facilitar o entendimento do seu estudo. Observa comigo esse exemplo do início de um artigo científico, só para vocês visualizarem essa formatação gráfica. Então, observem que o título desse artigo é a formação do aluno na graduação, os dois pontos separando o que é título e subtítulo, o papel da disciplina metodologia do trabalho científico, quem é o autor desse trabalho, e na sequência foram apresentados o resumo e as palavras-chave em português, e na sequência já o abstract e as keywords, quer dizer, a tradução desse resumo para o inglês e as palavras-chave em inglês. Então, o que vocês observaram nesse exemplo? Que há uma divergência entre o que a gente apresentou enquanto ABNT e a forma como esse autor apresentou. Isso é muito comum, porque cada revista, cada periódico tem as suas instruções, tem a sua formatação específica. Então, quando você quiser publicar esse material, é interessante que você analise quais as orientações que eles trazem aos autores. Nem sempre eles vão seguir a ABNT como norma principal. Então, nesse caso, já foi apresentado o resumo e as palavras-chave e, na sequência, o abstract e a keywords na sequência, não como elemento pós-textual, como eu apresentei para vocês. Tá? Então, observe sempre quais são as orientações que o periódico lhe traz para a publicação. Seguindo aí no exemplo, observe então que o texto na sequência traz ali a introdução desse texto, desse tema que o autor estava desenvolvendo, da importância dessa disciplina para a formação do aluno.